A 12 de outubro seremos chamados a votar em mais umas eleições autárquicas. Cidadãos esclarecidos votam de forma mais consciente. Pelo que a Rádio AVFM estimula a discussão democrática e o confronto de ideias. Na próxima meia hora, teremos em antena um debate com dois dos candidatos à presidência da Câmara Municipal de Ovar. Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos em mais um debate das autárquicas. Estamos na AVFM e estamos também na Sala dos Fundadores, no Museu de Ovar. Pode ouvir-me a mim e aos meus convidados em 98.7 FM. Pode ver também em facebook.com/Rádio ABFM, assim é que é. Estive um dia ausente e enganamos-nos logo. Por isso deixo aqui também um cumprimento ao Carlos, que ontem esteve aqui. Do meu lado já tenho o Carlos Ramos, da CDU, e o Flávio Costa, do Chega. Ambos muito boa noite. Espero que seja um debate esclarecedor e que, acima de tudo, como sempre, ganhe a democracia e o esclarecimento. Muito bem. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer em nome da CDU, quero agradecer a oportunidade que nos deram de estar aqui a debater com as diversas candidaturas que são, de certa forma, ou em alguns casos são mesmo forças partidárias. Portanto, quero agradecer à AVFM, quero agradecer ao Rui Pires da Silva, cumprimento o meu adversário, colega, mas também adversário, e isto não é nenhuma ofensa, é a verdade, portanto, pronto, desejo que seja um bom debate e vou fazer os possíveis para ser o mais esclarecedor possível. E vai ser seguramente. Antes de mais, boa noite. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui, presente, à frente dos que nos veem em casa e que depois nos irão ver. Os meus agradecimentos têm pecado por pouco e peço desculpa por isso, mas creio que de facto devo reconhecer e mandar um cumprimento e um agradecimento especial à Rádio AVFM, porque de facto sem vocês nada seria possível. Ao Rui Silva, que fez uma moderação impecável no primeiro debate e acredito a 100% que o irá fazer hoje, não tenho qualquer dúvida. E agradecer às pessoas que nos observam e que de certa forma participam numas eleições democráticas e com boas ideias. Muito obrigado, e o meu nome também, falando em nome da Rádio ABFM, o nosso muito obrigado. Estamos cá mesmo para isso, para fazer com que este espaço seja não só vosso, mas também daquelas todas as pessoas que nos veem e ouvem lá em casa e que no dia 12 possam votar, pelo menos informados e de forma consciente. Vamos então ao primeiro debate e vamos entrar aqui nos temas. O tema de hoje é serviços públicos e gastos autárquicos. O sorteio ditou que a primeira pergunta é para o Carlos Ramos, da CDU. O primeiro subtema sobre a gestão do orçamento e serviços públicos. Carlos, a Câmara tem responsabilidades diretas na área como educação, limpeza urbana e apoio social. Considera que a atual gestão do orçamento responde às necessidades dos serviços públicos em Ovar e que áreas é que devem ser reforçadas? Pronto, é assim, eu vou antes, portanto, quando eu ouvi este tema, portanto, nos tópicos que vocês enviaram, rapidamente fiz a associação entre a questão da Câmara Municipal, portanto, o ponto número 1, que é a Câmara Municipal, o ponto número 2, que é os serviços públicos, e o que liga tudo isto é precisamente a transferência de competências. Já agora, só como enquadramento, seria importante referir que o PCP tem uma posição muito crítica relativamente à questão das transferências. Aceitaria, portanto, o termo certo que é utilizado por quem levou a cabo esta medida, que foi o governo PS, é a descentralização, mas o que nós achamos é que isto aqui não se chama de uma descentralização, apenas é uma transferência de competências, é um empurrar de competências, nomeadamente competências executivas, para
portanto, para as câmaras municipais. Com tudo isto, o que é que vai acontecer? As câmaras municipais ficam subfinanciadas, ou seja, ficam sobrecarregadas de encargos e, portanto, depois a dada altura vão ter que dar uma solução a tudo isto e muitas vezes vão para aquela solução que, vá lá, os grandes grupos, as empresas pretendem, que é a externalização de serviços e a absorção destes serviços por parte de entidades privadas, o que não é propriamente aquilo que nós defendemos. Não é de todo aquilo que nós defendemos. Não temos qualquer pejo relativamente aos privados, simplesmente quando percebemos que existem serviços que são públicos e que deviam estar completamente direcionados ao interesse público e passa a ficar ao serviço do negócio, evidentemente que a nós não nos satisfaz. O curioso de tudo isto, o curioso que eu acho de tudo isto, e eu fui, vá lá, de forma, digamos que grosseira, dar uma vista de olhos pelos sucessivos relatórios de contas da Câmara Municipal de Ovar e aquilo que eu encontro no saldo de gerência para o ano de 2025, é que o saldo é confortável. E o saldo tem vindo a ser confortável ao longo do tempo, ao longo dos anos, o que, por um lado, nós dizemos assim, pá, a Câmara de Ovar consegue fazer aquilo que muitos municípios não faz. Mas agora também nós já andamos nisto há algum tempo e temos que perceber assim, mas afinal, se isto bate tão certo, por que será, não é? E a verdade é que tudo aquilo que significam contas certas acaba por ter um impacto negativo em outras funções que a Câmara Municipal deveria ter e que acaba por não ter. E basta nós andarmos pelo Concelho de Ovar e perceber que existem questões que não estão definitivamente a funcionar bem. Certamente que as verbas que são delegadas, que deveriam ser delegadas nas juntas de freguesia, quando elas têm a competência de limpeza, mas neste caso, por acaso, existem algumas freguesias que não as têm, sejam freguesias, seja a Câmara Municipal, aquilo que nós vemos é que, em termos de passeios, estão por limpar, existem ervas muito altas. Se nós formos à praia de Macedo, encontramos carros por todo o lado, quando já deveria ter sido encontrado. Eu estou a dar isto apenas como um exemplo. Claro. Já devíamos ter encontrado uma solução sem estragar a floresta ou sem ter um impacto negativo, mas para o estacionamento daqueles carros. Temos bibliotecas que, se calhar, também não têm as suas instalações, não têm as condições que deveriam ter. Temos zonas de desmorir já agora que também... A seguir vamos falar também sobre a manutenção e depois o Carlos já tem a oportunidade também de ir a esse tema. Mas só também para conseguirmos dar aqui também a palavra ao Flávio. Flávio, o Carlos toca aqui nesta questão de que é a posição do Partido Comunista Português, neste caso da CDU, que é a forma como as competências são atribuídas às câmaras municipais e, de certa forma, critica ou não concorda com a forma que isso é feito. A posição do Chega partilha esta opinião ou entende que a atribuição diretas de competências nos municípios pode, de certa forma, aproximar mais aquilo que são as competências governamentais da população? E a pergunta inicial mantém-se, mas claro, só fazer aqui o enquadramento. Então, por partes, relativamente à delegação de competências por parte do Governo nos municípios, nas suas câmaras, eu vou fazer uma analogia que pode parecer estranha, mas creio que irão perceber. Nós temos uma equipa, não é? Um desporto qualquer, e temos 23 elementos no plantel da equipa. Se só tiverem disponíveis 3 elementos, nós temos que ir a jogo com os 3 elementos. Ou seja, nós, a nível autárquico, entendo que por vezes possa ser desconfortável, talvez, a delegação de competências. Não estou por aqui a dizer que concordo ou que não concordo, estou só a dizer que pode ser desconfortável, mas que nós temos que ir a jogo com as armas que temos. E se são essas as diretrizes que temos, que se é esse o sentido que nós temos, no qual nós temos que operar, remédio temos nós, não há muito a fazer. Obviamente que podemos, quando as câmaras pertencem a partidos que têm alguma influência governamental, podemos fazer pressão junto desses mesmos órgãos para que algumas coisas mudem, é factual. Mas na realidade não podemos estar a contar com isso
planearmos a nossa estratégia de ação. Nesse sentido, assim, sendo um pouco mais concreto, relativamente a este tema de gestão de orçamento em serviços públicos, acho que um ponto crucial e inicial, a quando de um assumir de um executivo, seria fazer uma auditoria externa às contas da Câmara. Não é para apontar o dedo ao que se fez de mal, não é esse o propósito. O objetivo era para apurar principalmente as gorduras desnecessárias e onde se pode eliminar essas gorduras, para que sobre valor para medidas que podem ser implementadas num sentido de favorecer os cidadãos. Por exemplo, Mas embora, como o Carlos dizia bem, neste caso a Câmara Municipal até tem uma situação financeira bastante saudável. Bastante positiva, sim. Ou seja, ontem falei... Podia-se usar perfeitamente esse excedente para colmatar algumas lacunas ou até locais onde a transferência de competências em termos financeiros possa não chegar para cobrir o encargo que existe. Sim, eu relativamente ao plano de mapa de competências que é efetuado entre a Câmara e as freguesias, eu tenho uma visão muito, se calhar, diferente do que se tem visto atualmente na política, que é, independentemente da cor partidária da pessoa que estiver à frente da Junta de Freguesia, creio que o objetivo de todos é trabalharmos em prol do cidadão. Então, tem que ser feito um equilíbrio de delegação de competências das autarquias para as juntas. Não é um equilíbrio político, mas sim um equilíbrio do ponto de vista operacional. Okay? Nós não podemos sobrecarregar umas juntas e a junta ao lado ter um trabalho muito mais aliviado. Não. Acho que a Câmara deve assumir o que tem de assumir e deve delegar o que tem de delegar, mas de uma forma equitativa. Não olhar a cores políticas, olhar sim ao serviço que pretendemos que aquela freguesia faça aos cidadãos. Como temos um saldo de gerência positivo, e juntando às tais gorduras que podem ser eliminadas, é de pôr em prática medidas que eu enumerei ontem, por exemplo, como o transporte gratuito para jovens até que estudem e para séniores, que entendo que as pessoas que estejam a ver o debate se questionem, mas espera, mas isso gera custos, onde é que eles vão buscar? É aqui. Estes valores excedentários e de cortes que podem ser efetuados, que na realidade são coisas supérfluas em termos de utilização e que por vezes não são assim tão relevantes quanto isso, para realocar esses valores para onde de facto são necessários. Muito bem. Passando aqui ao segundo subtema, a qualidade dos centros de saúde municipais, o encerramento da urgência do Hospital Francisco da Galo tem sido um tema político para todos os partidos. Encerramento? Aliás, quando ocorreu o encerramento da urgência do da urgência, ok, tudo bem. Da urgência do Hospital de Ovar, com o passar dos anos, com a mudança de governos, sempre tem sido, de certa forma, um assunto quase de campanha e as pessoas ficam sempre, às vezes, na expectativa, será agora, será que vai abrir, se não vai abrir, mas o certo é que o encerramento da urgência continua sem solução e, de certa forma, acabou por subcarregar aquilo que são os centros de saúde, somando também aquilo que é as faltas de médicos e os horários limitados. Que propostas concretas é que o Partido Comunista Português, ou neste caso a CDU, para corrigir, que propostas concretas é que vocês têm para garantir os cuidados de saúde dignos e acessíveis em Ovar e de uma vez por todas colmatar estas falhas que vão existindo? Ora bem, eu se calhar começava em primeiro lugar, se não se importa, de esclarecer aqui, não sei se ficou bem claro da minha parte, é assim, nós somos a favor da descentralização, ou seja, agora a descentralização tem que ser feita com conta, peso e medida, com verbas suficientes portanto, e nunca pode ser um subterfúgio para se ir paulatinamente privatizando serviços. Isso não pode acontecer. Depois, já agora, pega ali no termo que o Flávio utilizou, que foi o termo as gorduras. Eu ouvia este termo normalmente quando se estudava o Kaizen, os 5S, normalmente dedicado às empresas. A empresa tem uma função diferente de um serviço público. A empresa tem uma função diferente de uma Câmara Municipal.
E então não podemos encarar as coisas dessa maneira, esmifrar ao máximo, reduzir ao máximo todas as despesas, inclusivamente pondo em causa a prestação de serviços, só para se arrecadar lucro. Acho que esse não deve ser de forma nenhuma o caminho, e essa é uma visão completamente contrária àquilo que nós temos. Indo agora então à questão do Hospital de Ovar, é uma questão que é muito cara ao Partido Comunista Português, que é uma das partes da CDU, acrescendo o Partido Ecologista Os Verdes, e portanto o hospital é uma questão muito cara, porque de facto esta já foi uma proposta da CDU há muito tempo. Inclusivamente tivemos uma moção que foi bastante conhecida e recebeu bastante receptividade da população de Ovar, que uma das exigências seria, portanto, obter urgências ou devolver as urgências ao Hospital de Ovar. E, portanto, do nosso ponto de vista, este é um aspecto importante, sabendo de antemão também que para ter urgências é preciso ter determinadas condições que exigiriam, um investimento, digamos assim, substancial, mas quando nós somos confrontados, ou se fizermos a comparação, ou se fizermos a experiência de passar por umas urgências do Hospital de Santa Maria da Feira, certamente que ao sair 7 horas depois de lá, verificamos que fazem falta umas urgências aqui em Ovar também. Eu posso, já agora, depois... E isso era uma das únicas formas de conseguir cuidados dignos de saúde às pessoas de Ovar? Evidentemente, se em vez de termos uma infraestrutura, tivermos duas, com plenas funcionalidades, certamente que vai garantir o bom serviço e as pessoas, em vez de estarem 7 horas à espera do seu tratamento, estão 3 ou 2 ou muito menos. Isso parece-me ser lógico, não é? Depois, há outras questões também que são muito importantes, que é a questão da autonomia do Hospital de Ovar, que também era exigido pela CDU e que foi perdida, embora tivesse havido um retrocesso em 2017 por força dessa moção. A verdade é que essa autonomia, quem tinha vontade de tirar a autonomia ao Hospital de Ovar acabou por andar para trás, mas ao fim de não sei quantos anos conseguiu convencer a retirar a autonomia do Hospital de Ovar, e neste momento o que é que acontece? Acontece que valências que estariam de Ovar, que deveriam estar ou que poderiam estar em Ovar, a qualquer momento podem passar para Santa Maria da Feira. Funcionários, os trabalhadores pagam por isto, porque tinham o seu posto, alguns deles tinham o seu posto garantido aqui em Ovar e agora vão ter que se deslocar para Santa Maria da Feira. E, evidentemente, quando temos trabalhadores contentes, o serviço corre o risco de não ser o adequado. E, portanto, só para concluir, sim, para a CDU é importante ter as urgências, é importante haver autonomia do hospital, é importante garantir que os 2 blocos operatórios novos que foram construídos, também muito à conta dessa moção, que sejam postos em funcionamento, e é importante também que dê as condições dignas aos trabalhadores. Muito bem. Muito bem. Flávio, esta situação, e a pergunta é um pouco mais abrangente do que isso, o Carlos sentou-se aqui mais também na questão do encerramento da urgência, mas embora alargamos isto também às outras unidades de saúde espalhadas pelo município, e de certa forma, com este encerramento do hospital, acaba de certa forma de subcarregar aquilo que são os centros de saúde e as unidades de saúde. Se juntarmos a tudo isto a falta de médicos, que acaba por acontecer não só em Portugal, mas em Ovar também, pessoas sem médico de família. Quais são as propostas que o Chega tem para, dentro daquilo que são as competências que uma Câmara Municipal tem, para colmatar esta falha nos cuidados e prestar cuidados dignos de saúde ao pessoal de Ovar, às pessoas de Ovar? Eu vou só retroceder um bocadinho, muito rápido. Dois pontos que o Carlos referiu. Eu posso, se calhar, não me ter expressado bem. Eu não falei que o objetivo é ter excedente ou ter lucro. O objetivo é direcionar
esses O excedente excedentes para outros lados. para outros lados. Muito bem. Porque eu acho que uma Câmara bem gerida não tem necessariamente de ter um saldo de gerência no final do mandato muito elevado. Pode ter próximo do zero, desde que tenha sido feita a obra e que tenha sido feito um bom serviço pelos cidadãos. Por isso, o objetivo não é ter um saldo de gerência elevado, mas sim alocá-lo Um equilíbrio. ao que é necessário. Relativamente a este ponto, mais uma vez vou bater um bocadinho na tecla de nós temos que trabalhar com as armas que temos. E neste momento preocupa-me, por exemplo, a questão da existência de um centro de saúde novo em Maceda, que pertence à Unidade Familiar de Saúde de Laços, que engloba Cortegaça, Maceda e Arada, e esse centro de saúde está encerrado porque em 2023, que foi data do último concurso público de contratação pessoal, tanto administrativo, que é um concurso diferente, como pessoal médico, não preencheram as vagas abertas. Acho que é importante perceber-se o porque é que não foi atrativo esse concurso para aquela unidade de saúde. Se calhar agir no sentido de como alguns concelhos do interior mais afetados por escassear de pessoas em diversas áreas, nomeadamente a medicina, ver apoios em relação ao domicílio, ver apoios relativamente a transportes, ver onde é que a Câmara pode apoiar esses profissionais para os atrair para o município. Acho que isso é uma parte. A outra parte, eu entendo que o CDU pretenda e idealize que o Hospital de Ovar volte a ter as competências que em tempos teve. Eu entendo isso, porque eu sou de cá, né? Também já usufruí dessas mesmas competências, mas tal não é possível atualmente. Temos que olhar para a realidade e a realidade não é essa. Felizmente, a nossa unidade local de saúde foi passada há pouco tempo de Aveiro para Santa Maria da Feira, o que de facto em termos de distância reduziu de meia hora ou mais para 10 minutos, de pessoas daqui da cidade, obviamente que das freguesias é um bocadinho mais, mas daqui do centro, 10 minutos. Ajudou. Agora, acho que temos que também alargar um bocadinho as parcerias público-privadas, digamos, que já existem, porque queremos fazer uma ecografia pelo Serviço Nacional de Saúde. Por exemplo, no Hospital da Trofa Saúde em Santa Maria da Feira, que é em frente ao Hospital Público, já há diversos exames dentro dessa área que podem ser feitos gratuitamente porque é suportado pelo Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, esse tipo de acordos, essas parcerias podem ser efetuadas para também, de certa forma, aliviar... Mas dá como garantido que a urgência em Ovar jamais vai voltar a... Não dou como garantido e é uma luta que tem que ser continuada a ser... passa a redundância, lutada. Tem que se continuar. Okay? Eu não é por eu estar a sugerir outras coisas que quero dar a entender que vou desistir do Hospital de Ovar de reaver as competências que Seria uma prioridade para vocês debater isso com o Governo para a reabertura? Há várias prioridades. Ou entendem que neste momento é mais importante criar parcerias para que as pessoas de Ovar tenham cuidados? Eu creio que já se percebeu pelos meus debates anteriores que o nosso objetivo principal neste momento, se assumirmos o Executivo, é medidas no imediato. Okay? Óbvio que haver medidas no imediato não impossibilita haver medidas a prazo, mais alargadas, digamos. Todas têm que ser trabalhadas. Mas, sim, a prioridade é o imediato porque há problemas neste momento que têm que ser resolvidos e nós queremos trabalhar nesse sentido. Muito bem. Carlos, 2 minutos e um bocadinho para duas questões. Já não é muito tempo, mas ainda quero ainda queria falar das anteriores. Acredito que sim, mas também é o primeiro debate de Carlos. O Carlos vai ter ainda uma série de longos debates e acredito que vai conseguir explicar as suas ideias. Pegando aqui na questão da educação básica e a manutenção das escolas, que é também uma das competências das câmaras municipais, a manutenção das mesmas.
Sabemos que há escolas que não reúnem, se fôssemos analisar à lupa, não reúnem todas as condições, até de segurança dos próprios edifícios. O que é que a CDU propõe, neste caso, para garantir condições dignas e de segurança, quer para os alunos, quer para os professores em todo o parque escolar do município de Alvar? Pronto, eu já agora, mesmo só com 2 minutos, eu vou dizer o seguinte. Já é menos 2 minutos. Pronto. A CDU, vejam bem a comparação. A CDU no Seixal, o Hospital Garcia da Horta está a arrebentar pelas costuras, que era um melhor hospital. Mas também não basta só um melhor hospital, que está a mobilizar a população para lutar por um hospital novo no Seixal. Ponto final. Aqui não há meios termos. O interesse público caminha para termos melhores condições. Faz falta, luta-se por ele. Exatamente. Pronto. Ponto número 2. A questão que você acabou de me fazer. Eu acho que é uma questão relativamente simples de responder e que, de certa forma, faz a ligação com o primeiro ponto que eu apresentei aqui, que é este dito saldo de gerência, o facto de se conseguir poupar tanto dinheiro tem os seus custos, porque, efetivamente, a Câmara Municipal tem essas responsabilidades e não as leva até ao fim. E, portanto, nós não temos dúvidas que, possivelmente, a Câmara poderia gerir a coisa de outra maneira, mas também é verdade que nós também, dentro das nossas linhas programáticas, também uma delas é exigir o Estado de maior financiamento no cumprimento constitucional das obrigações. Portanto, estou eu a falar das obrigações inerentes às competências transferidas para os municípios, que é, no fundo, a ideia geral que eu acabei de passar há pouco. Nós também achamos que, já agora, fazendo aqui um bocadinho o percurso, utilizando os 2 minutos para fazer aqui um percurso pelo nosso programa, para nós é muito importante garantir a gestão pública dos serviços de refeições. Existem serviços de refeições que são, portanto, são subcontratados, é assim mesmo, em entidades externas e que não deveriam ser. Além disso, os serviços de refeições não deveriam utilizar não produtos vindos das grandes superfícies, mas sim produtos vindos dos micro, pequenos e médios agricultores aqui da região, e inclusivamente seria uma medida para que, de certa forma, contribuiria para a mitigação das alterações climáticas. Depois, a CDU, além destas questões de manutenção que falou inicialmente, existem outras questões também que são importantes tentar levar a cabo, que é uma rede gratuita, noutro âmbito, numa rede gratuita de creche e ensino escolar, tentar valorizar a educação educativa e tentar incluir, por exemplo, a educação física também no primeiro ensino básico e no pré-escolar, tentar contratar o mais possível significa a necessidade ideal de funcionários, de auxiliares também para as escolas, e depois também tentar combater a precarização de quem consegue resolver o problema das AECs, quem trabalha nas AECs. Muito bem, ainda conseguiu ficar com 1 minuto e 10 segundos para a pergunta. Está curtinho. Está tudo feito, uma boa gestão. Flávio, a questão das escolas é uma das competências de atribuição que temos vindo a falar. Sabemos que há escolas que umas têm sempre melhores condições do que outras. Uma das coisas que tem que incluir também a parte crítica é da falta de manutenção do parque escolar. Qual é a posição do Chega em relação a esta manutenção de edifícios e o que é que o Chega poderá acrescentar de novo, quer para garantir as condições para os alunos e também para os professores? Eu vou fazer um bocadinho de enquadramento da realidade que temos no parque escolar no Concelho. Nós, neste momento, temos 2 escolas com projetos aprovados de requalificação, mas projetos de valor avultado. Uma delas é a Escola Secundária de Esmoriz, que tem um projeto já aprovado de 3,6 milhões de euros de financiamento para a requalificação da escola, que é um financiamento feito pelo Governo. Neste momento, o Conselho está a aguardar a atribuição das verbas. Temos também a escola EB23 Flor Bela Espanca, também em Esmoriz, que tem um projeto de 3,55 milhões de euros aprovados, que aguarda a disponibilização dos fundos comunitários. Quando são grandes obras, tem que ser feito
desta forma. Não pode ser o município, aliás, não faz parte das competências do município intervencionar. Quando são obras de manutenção e pontuais, as competências são da Câmara. Quando são obras de valor diminuto, principalmente em escolas básicas e creches, é da responsabilidade, ou tende a ser da responsabilidade das juntas de freguesia. Quando são obras no restante parque escolar e de valores não tão reduzidos, não como estes, mas não tão reduzidos, aí a competência passa a ser da Câmara. Eu acho que o importante aqui é a celeridade nos processos, mais uma vez, porque tem que se identificar o problema, a pessoa do Executivo que esteja à frente dessa pasta tem que ter um conhecimento aprofundado dos problemas e do ponto de situação de cada escola do parque escolar e agir em tempo útil. Porque a Cristiana disse-me isto e faz sentido, que é uma escola degradada é um retrato de abandono das nossas crianças. Porque é onde elas passam a maior parte do dia. E a realidade é essa mesmo. Temos de ter brio. Temos de ter brio no nosso parque municipal de edifícios, neste caso escolas também, mas não só. Mas temos de ter brio, até porque uma escola bonita, uma escola bem tratada, uma escola sem problemas, é uma escola agradável para termos as nossas crianças. Muito bem. Carlos, 1 minuto e 10, acredito que o Carlos vai conseguir gerir este tempo muito bem. Aqui para a última pergunta destes subtemas, que é uma pergunta mais fechada, por isso acredito que ainda vai sobrar tempo a Carlos. Prioridades de investimento, com recursos muitas das vezes limitados, onde é que deve cair a maior parte do investimento, neste caso, público? Primeiro na saúde, na educação, na habitação ou no apoio social? Pronto, é assim, quaisquer destas funções fazem muita falta, portanto, colocar em primeiro um do que o outro é um bocadinho complicado. Em todo caso, eu acho que a resposta à sua questão, e tendo eu 1 minuto e 10 segundos, é importantíssimo, e eu vou elencar todas as competências que a Câmara Municipal tem. É bom investir na gestão e planeamento da unidade de saúde, unidades de cuidado de saúde primários, a limpeza e segurança, o arranjo de exteriores e jardinagem, o fornecimento de eletricidade, gás e saneamento. Pese embora aqui no gás e na eletricidade também acho que deveria de haver um outro trabalho da Câmara Municipal, que é exigir aos fornecedores de gás e de eletricidade que baixem as contas, inclusivamente que seja um alvo de um objetivo até para a própria comunidade, que as empresas as grandes empresas que exploram este negócio, que sejam chamadas à atenção e que ponham preços como deve ser, o saneamento, os encargos, voltando ao investimento, aos encargos, portanto, nos veículos, se necessário, nos veículos utilizados para a prestação de cuidados de saúde, no pagamento de rendas e essas coisas todas, tudo isso faz falta para que a Câmara Municipal cumpra o seu desígnio e, portanto, é nisto que deve investir, é nisto que deve colocar pelo menos uma parte das sobras dos orçamentos. Muito bem. Flávio, ainda sobra um pouco mais tempo para responder esta questão final, que é esta mesma questão. Onde é que deve cair o maior investimento público? Na saúde, na educação, na habitação ou no apoio social? Eu concordo com o Carlos quando diz que não há uma prioridade. Existem várias prioridades. Nós no Chega defendemos exatamente isso. Habitação, educação, saúde, famílias, ordenamento, que não é bem ordenamento, é mais... É o paisagismo de um concelho. Porque se nós queremos atrair turismo, principalmente turismo, e se queremos que as nossas pessoas se sintam bem a viver no concelho, entre outras medidas, como é óbvio, ter ruas limpas, varandas com flores, jardins bem tratados, a questão do Jardim das Rosas, ou Jardim dos Campos, como queiram, estar como está, para mim, é de uma falta de brio enorme e que não pode passar em claro. Nós temos, na zona da Marinha, temos lá um pequeno armazém ao ar livre, onde temos muitas plantas, muitas flores, muitas árvores. Por que não
fazermos um estudo junto das associações ambientais e verificar se o que é que se pode colocar naquele jardim, também dando prioridade, claro, como é normal, às rosas, às roseiras, porque de facto é algo que faz falta. Beleza no nosso concelho é importante. Agora, relativamente às restantes prioridades, temos que investir na reabilitação de equipamentos públicos para parque habitacional, para rendas acessíveis, principalmente para jovens de primeiro emprego, para famílias numerosas que trabalhem, pelo menos um deles, no concelho de Ovar. É importante apostar nas nossas gentes, porque é por eles que somos eleitos. Utilizando essas tais gordurinhas, peço desculpa, mas eu trabalho na indústria, eu gosto da expressão, Mas olha, que gerir uma câmara não é a mesma coisa que gerir Não, nem eu estou a dizer que é igual, estou apenas a dizer que gosto da expressão porque de facto faz-me sentido. E é utilizar esses gastos para promover uma vida ativa dos nossos conterrâneos no concelho de Ovar. Acho que é das nossas prioridades mais prementes, digamos. Agora, obviamente, saúde, já expliquei, famílias, falei ontem, apoio à natalidade, também falei ontem, são tudo temas que depois poderão ser debatidos em pormenor, mas que numa macroescala, creio que sim, que serão os temas mais importantes. Muito bem, chegamos assim ao fim dos 13 minutos para cada um dos candidatos e agora vamos à parte em que cada um dos candidatos faz uma pergunta e o outro terá 2 minutos para a resposta. A primeira pessoa que vai fazer a pergunta é o Flávio e pedia que tente fazer a pergunta o mais direta possível, permitindo logicamente o enquadramento, mas não muito mais do que isso. Sim, eu quero esclarecer, tal como esclareci com nos outros 2 debates anteriores, que isto não é um ataque pessoal, ok? Isto é uma pergunta que eu creio que tem que ser feita, dado o partido que cada um de nós representa, não é? Pronto, e a pergunta é a seguinte, primeiro o enquadramento, depois a pergunta. Considerando que em fevereiro de 2022 o Partido Comunista Português foi o único partido com assento parlamentar em Portugal que não condenou explicitamente a invasão militar da Ucrânia por parte da Rússia, considerando também que na Comissão Permanente da Assembleia da República o Partido Comunista recusou alinhar com as restantes forças políticas na condenação formal da ofensiva russa e, por fim, considerando que Portugal e em Ovar vivem famílias ucranianas que fugiram da invasão russa das suas terras, gostaria de relembrar uma frase da deputada Paula Santos, do Partido Comunista, a 23 de 1 de 2025, em que disse, em pleno plenário, Portugal deve garantir proteção a todos dos que dela necessitam. E a pergunta é? A pergunta é, o que tem feito o Partido Comunista de Ovar no apoio das famílias ucranianas que vivem neste município? Muito bem, 2 minutos para responder. Pronto, já que estamos a falar de serviços públicos, é assim, Portugal, ainda assim, graças ao 25 de Abril, conseguiu uma boa estrutura do ponto de vista de serviços públicos, pese embora o PS, PSD, CDS, ele e Chega teimem em atacar esta estrutura, tentando privatizar precisamente portanto, as conquistas de Abril, torná-las em negócio em vez de garantir um serviço público. Só isso é suficiente para proteger as famílias ucranianas. O Partido Comunista é completamente solidário, e digo com as letras todas, é completamente solidário com as gentes, com o povo da Ucrânia, por aquilo que está a passar, mas também com o povo da Rússia, também por aquilo que está a passar, como com o povo que é russo e ucraniano e que estão na zona de guerra, e, portanto, é completamente solidário com isso. O Partido Comunista, pelo contrário, se calhar, evidentemente que a comunicação social tentou criar um estigma sobre a preocupação em analisar o problema em todo ele. Mas a verdade é que o Partido Comunista tem a sua posição, e não é de agora, tem a sua posição desde 2014, e, portanto, condena, aliás, diz mesmo que o exercício militar da Rússia é uma violação do direito internacional e, portanto, logo a partir daí está condenado o exercício militar da Rússia. Agora, também é preciso perceber quem
é que instigou todo este problema. Quando foi destituído um governo que era legítimo e por obra da União Europeia e dos países da NATO, foi aplicado lá outro governo à força, houve tratados que foram assinados e não foram respeitados e, portanto, tudo isto tem que ser explicado. Não é uma questão assim tão simples. Agora, somos solidários com o povo ucraniano, com o povo russo e com o povo palestiniano também e todos os povos que sofrem com a guerra. Muito bem, a palavra continua com o Carlos, agora para fazer a pergunta. Pronto. E pedia também que tentem ser... Eu não tinha uma questão tão bem elaborada. Tão bem elaborada. É mais por uma questão, é que nós olhamos para o Chega e vemos quadros dos mais variados tipos, inclusivamente vemos o Chega também bastante, mais uma vez, isto não é um ataque pessoal, isto é meramente uma constatação, não é? E estamos aqui num livre exercício democrático e, portanto, como é que vejo, portanto, quadros tão dispares uns dos outros e não entendo como é que há pessoas que conseguem se filiar num partido que tem tantos casos que têm sido apresentados na comunicação social. E a pergunta é? E a pergunta ao Flávio o que é que o motivou a fazer parte do Chega. Muito bem, Flávio, 2 minutos para encerrarmos. É simples. Eu começo pelo que disse antes, porque na resposta que me deu, e tudo bem, é a sua resposta, falou que os órgãos de comunicação social, de certa forma, impulsionaram este descontentamento, esta reatividade, peço desculpa, falha-me a expressão que utilizou, relativamente à posição do Partido Comunista. Mas agora está a dizer que os órgãos de comunicação social fizeram um serviço a serem transparentes e a evidenciarem os poucos casos que têm havido no Partido Chega de irregularidades. Temos que ver que a postura do Chega foi e será sempre, quando esses casos surgem, é expulsa a pessoa do partido e é exigido uma responsabilização à pessoa pelo ato praticado. Ou seja, nós não camuflamos irregularidades. Diga? Não conseguem. Não, eu estou a falar dos casos que são de conhecimento geral. A questão das malas, a questão daquele elemento que contactou uma pessoa através do Grindr, um menor através do Grindr. Eu estou a falar de casos, aquele pessoa afeta ao Chega que andava a pôr fogos. A posição do partido foi muito rápida na atuação e muito direta, que foi a expulsão do partido dessas pessoas e a exigência em que essas pessoas fossem levadas à justiça e que a justiça fosse célere e justa. Relativamente aos ideais, é ainda mais simples. O meu pai é polícia, foi polícia a vida toda, eu lidei de muito perto com criminalidade e com o sentido de família e de proteção dos nossos, e eu identifico-me muito nos ideais do Chega, principalmente nesses ideais do Chega, de família nuclear em primeiro lugar, segurança, respeito pelo próximo e daí ter aceito o convite que o Chega me fez para esta candidatura. Flávio, Carlos, muito obrigado. Quanto a nós, marcamos encontro às 22 horas, aqui neste mesmo espaço, e vamos ter o debate que vai colocar frente a frente o Partido Socialista e a plataforma Agir. Em meu nome e em nome de toda a equipa que produziu, realizou e levou até si esta emissão, nosso muito obrigado e até já. Pronto. Obrigado por ter estado connosco. Não deixe de acompanhar todo o nosso trabalho de cobertura das eleições autárquicas marcadas para 12 de outubro. A democracia do nosso concelho passa pela Rádio AVFM.